Seja bem-vindo à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ao seu universo digital repleto de informações trabalhistas e previdenciárias extremamente relevantes para o seu cotidiano, em uma verdadeira revista dos fatos e acontecimentos jurídicos, econômicos, sociais e políticos. Nas nossas redes sociais, além de muita interatividade, você encontrará notícias, entrevistas e aulas com os maiores especialistas da atualidade no Brasil e no mundo. Eu sou Gilberto Stirmer, titular da cadeira número 100, e estarei com você no universo digital da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Bom dia a todos. Hoje tenho a alegria de entrevistar Dr. Zeno Sim, que é mestre pela Unicuritiba, doutor pela Universidade Castilla-La Mancha, do Campo Real, e desembargador aposentado do Tribunal Regional da 9ª Região, membro da Academia Brasileira de Direito e Seguridade Social, autor de inúmeros artigos e livros. E sobre esse universo que são as obras do Dr. Zeno, nós vamos justamente explorar um pouquinho a sua última obra, que trata do suicídio como acidente do trabalho, a caracterização do suicídio como acidente do trabalho. Então, dizer, Dr. Zeno, da satisfação da Academia Brasileira de Direito do Trabalho tê-lo nesta manhã para tratar de um assunto tão importante e tão delicado. Então, passo desde já a palavra para os esclarecimentos iniciais a respeito dessa matéria. Bom dia, doutora Ione, bom dia a todos que nos ouvem. Pois é, falar de suicídio nem sempre é fácil. Aliás, falar de morte nem sempre é fácil, que é, apesar disso, a única coisa certa da vida e sobre o que a gente geralmente evita falar. O que me levou a fazer esse estudo? Há 30 anos atrás, exatamente em setembro de 1990, eu publiquei na Revista de Previdência Social um pequeno artigo onde eu já questionava essa possibilidade de caracterizar o suicídio como acidente do trabalho. Levantei até na época uma hipótese de um trabalhador da área de saúde que tivesse se contaminado com a AIDS, né, que na época fazia às vezes do que a Covid-19 faz hoje, e levantei essa questão de se considerar como acidente do trabalho. A pessoa que acometida da AIDS, para a qual não havia cura na época, não suportava a ideia de conviver com essa enfermidade e culminava por se suicidar. Como de uma outra hipótese de alguém que, sofrendo um acidente do trabalho, perdesse alguma função ou chegasse a um tal estado de mutilação e para ele se tornaria insuportável continuar vivendo e, com isso, colocaria fim à sua vida, né, como um desdobramento, como um efeito secundário e remoto ou imediato do acidente do trabalho anteriormente ocorrido. Também a Organização Mundial da Saúde tem se preocupado muito com isso e tem registrado um número assustador de suicídios no mundo todo. As últimas estatísticas da OMS falam em um suicídio a cada 40 segundos no mundo, né? E isso, em geral, nos Estados Unidos é grande o número de suicídios, aqui no Brasil também, em países da Europa, e isso tudo levou a essa preocupação em estudar essa questão. E, além desse trabalho publicado há 30 anos atrás, eu desenvolvi um pouco esse tema num congresso internacional no México, em 2011, e depois
impulsionado aí pelo interesse despertado no mundo inteiro pelo grande número de suicídio, mais de 30, ocorrido com empregados da empresa francesa France Telecom, atual Orange, eu resolvi aprofundar esse estudo e desenvolvi a minha tese doutoral em 2016 sobre esse tema, que agora saiu publicado num livro este ano. Então, em síntese, foi isso que me levou a estudar essa questão, e até porque em alguns países, especialmente na Europa, já tem sido bastante comuns as manifestações jurisprudenciais pela caracterização do suicídio como acidente do trabalho em determinadas circunstâncias e condições. Perfeito. O número de suicídios, então, no mundo, de acordo com os dados informados, é alarmante. Além desses números, existe alguma pesquisa a respeito das motivações, doutor Zeno? Sim, especialmente na área da psiquiatria, há muitos estudos a respeito disso. E as causas que levam ao suicídio, elas geralmente têm ligação com esquizofrenia, depressão, especialmente, bipolaridade, consumo abusivo de álcool e drogas, transtornos de personalidade e outros transtornos mentais, inclusive classificados como doenças ocupacionais, até pela lei brasileira. Então, essa motivação do suicídio, ela tem causa quase que na totalidade dos casos, as estatísticas falam em 97% de transtornos mentais, né? O suicídio estaria relacionado a esses transtornos mentais. Falando de saúde no trabalho, portanto, saúde do trabalhador, logo na sequência, nós temos um link para a responsabilidade do empregador. Como tratar essa responsabilidade, seja em face de um acidente, seja em face de uma doença ocupacional? Essa questão tem sido bastante analisada ultimamente, porque se constatou que o ambiente de trabalho é propício à produção de alguns transtornos mentais. Se nós examinarmos ali a CLT, ela fala em medicina, ou higiene e segurança do trabalho, mas aludindo a aspectos ou agentes físicos, químicos ou biológicos. Não se fala ali em riscos psicossociais, mas apenas em riscos dessa natureza, riscos físicos, químicos ou biológicos. Mas já há alguns anos vem se desenvolvendo estudo também a respeito da provocação pelo ambiente de trabalho de transtornos de natureza mental. Evidente que o local de trabalho é um local de crescimento, de desenvolvimento e de realização pessoal do trabalhador como ser humano, e não um meio de degeneração da saúde ou que contribua, né, para o seu adoecimento ou a sua morte. Agora, muitas vezes o trabalho ou o ambiente de trabalho se mostra irritante, frustrante, agressivo, estressante, insuportável. Christophe de Jours, aquele conhecido psiquiatra francês, que já esteve aqui no Brasil fazendo palestras, ele diz que o local de trabalho é cheio de pressões que levam ao sofrimento psicológico. Então, conforme as tarefas que são impostas ao trabalhador, a sua responsabilidade, o sistema hierárquico, a forma de organização do trabalho, tudo isso pode atingir o psiquismo do trabalhador, gerando um sofrimento psicológico intenso, que vem a causar, então, os transtornos mentais. Então, já se constatou que o ambiente de trabalho também é cheio de riscos psicossociais, aqueles que levam a problemas de natureza psicológica. Tem-se observado pelas novas formas de organização do trabalho que o ambiente laboral
carregado de competição, de rivalidade, às vezes até de disputa, e não mais de companheirismo. Isso aí Christophe de Joures assinala bastante em todas as suas obras. E, aliás, um dos seus trabalhos muito conhecidos aqui no Brasil é exatamente aquele intitulado A Loucura do Trabalho. E se nós lembrarmos de Charles Chaplin, nos anos 1930, no seu filme clássico Tempos Modernos, nós podemos ver como, já na época, Chaplin já antevia essa questão dos riscos, não só físicos, mas também psicossociais, no ambiente do trabalho, que levou, né, até o desequilíbrio mental do seu personagem. Nós poderíamos aliar a esses aspectos que foram mencionados o fato de que nós sabemos, e isso é uma realidade, que nem sempre o trabalhador gosta da atividade que realiza. E acredito que o fato, a necessidade de prover a subsistência, aliado a essa insatisfação pelo tipo de atividade exercida, o senhor acredita que isso possa ser um elemento a mais nessa, vamos dizer, nesse barril de pólvora? Sim, eu acredito que sim. Isso, os estudos na área da psiquiatria têm levado isso em consideração. A insatisfação no ambiente de trabalho, seja porque o trabalhador não está satisfeito com a profissão em si ou com a função que exerce em si mesma, mas também em razão de pressões que ele sofre, né? E situações, às vezes, de estresse muito grande, né? Como o burnout, como o assédio moral, como a cobrança de metas, algumas vezes inatingíveis. Isso tudo tem levado a uma insatisfação muito grande e a um estado de irritabilidade, de inconformismo, de decepção muito grande, que leva, sem dúvida nenhuma, aos transtornos mentais. Inclusive, a legislação previdenciária brasileira mesmo prevê alguns desses transtornos mentais como doença ocupacional. E como já dizia ali o Christophe de Joures, a competitividade que hoje se estabelece no ambiente do trabalho é grande porque ronda sempre a ameaça do desemprego. Então, o empregado, em algumas situações, ele não se torna mais um companheiro, um colega de quem está ao seu lado, mas um rival, um competidor na busca do atingimento de metas para, com isso, procurar preservar o seu emprego. E isso no ramo bancário, inclusive, tem sido muito comum. Até no meu livro eu tenho ali uma seção própria tratando do suicídio dentro do ramo bancário, que é um dos maiores aqui no Brasil, é um dos setores onde mais se tem observado o suicídio por razões laborais, por pressões no ambiente de trabalho, por cobranças de metas, pela exigência de uma carga horária de trabalho excessiva. Tudo isso tem levado a transtornos mentais, inclusive, né, como eu disse, já classificados na legislação previdenciária brasileira e que muitas vezes levam ao suicídio, se não como fator único, pelo menos como com causa, sem sombra de dúvida. Então, hoje, nós podemos, vamos dizer, afirmar que o trabalho pode, na verdade, ser uma das causas, vamos dizer, que encadeiam o suicídio do trabalhador. Sim, se não como causa direta, ao menos, sem dúvida nenhuma, como com causa, né? Conforme previsto na Lei Previdenciária Brasileira, Lei 8.213, no artigo 21, inciso 1º. Né? Se considera também como acidente do trabalho aquele que decorre de determinadas circunstâncias laborais, ainda que não como causa única, mas que tenham contribuído para desencadear o evento.
Nessa linha de pensamento, Zeno, como se daria essa caracterização com o evento laboral e o suicídio? Explica um pouquinho melhor para a gente. Não é fácil. Essa realmente é a parte difícil, né? Que é estabelecer esse nexo de causalidade entre as condições de trabalho, né? Todos os transtornos mentais resultantes da forma como o trabalho é organizado e realizado, e o evento suicídio. Esse nexo de causalidade aí realmente não é fácil. O estudo que eu fiz até foi um comparativo com o sistema espanhol. A lei previdenciária espanhola, ela dá ali uma abertura grande, porque ela diz que se presume acidente do trabalho aquele que ocorreu no local e no horário de trabalho, né? Agora, nem sempre isso resulta de uma pressão ou de um transtorno mental resultante do trabalho. Às vezes, o suicídio é cometido no local de trabalho, mas sem ligação direta. Como é que se pode estabelecer esse nexo causal? Há um dos critérios, é um critério que eu diria aritmético, que é o mais desagradável e indesejável de todos, que é o caso da empresa francesa France Telecom. Ali, o fato de mais de 30 trabalhadores terem comprovadamente se suicidado por razões da pressão do trabalho na reestruturação da empresa, esse dado estatístico já gerou uma presunção de que o suicídio decorreu de pressões e da forma da organização e da reestruturação da empresa. E, num dos casos, a própria empresa acabou reconhecendo que tinha relação exatamente com o trabalho. Há casos ali de empregados dessa empresa que saíram da reunião onde foi comunicada a sua dispensa e, dali mesmo, atirou-se pela janela, na própria empresa. Então, há casos em que isso fica mais claramente evidenciado. Aí, esse elevado número de suicídios de trabalhadores da mesma empresa na mesma época, isso já gerou uma presunção. Mas há também outras circunstâncias. Muitas vezes, o suicídio ele deixa bilhetes, ele deixa cartas de despedida, às vezes ele comenta com colegas de trabalho, com familiares, com amigos de lazer, com colegas de igreja, amigos de igreja, de entidades sindicais, etc. Ele comenta que o trabalho está insuportável. Outras vezes ele procura ajuda médica, psiquiátrica, e nesse prontuário médico, isso caracteriza a relação da depressão, do estado de transtorno mental muito agudo com o ambiente de trabalho. Então, há situações em que há uma prova documental, há elementos materiais para a caracterização desse nexo de causalidade. E a doutrina, em geral, tem sugerido para essas hipóteses, para a tentativa de caracterização do suicídio como de causa laboral, a realização da chamada autópsia psicológica, que é um procedimento através do qual se entrevistam pessoas ligadas ao suicida, pessoas da família, amigos, colegas de trabalho, prontuários médicos, e se busca também atos preparatórios, a apuração da existência de atos preparatórios do suicídio. Então, essa chamada autópsia psicológica pode levar à conclusão de que o trabalho foi a causa, se não única, uma causa que se somou a transtornos até próprios, naturais, biológicos da pessoa, e que o levou ao ato extremo de tirar a vida. Então, esse nexo de causalidade realmente não é fácil de comprovar, mas há diversos meios que podem ser utilizados para a caracterização, para ligar, pelo menos, o trabalho ou as condições de trabalho ao suicídio.
Eu lembro de ter lido há muitos anos atrás uma notícia de que uma das produtoras de implementos de alta tecnologia para telefones celulares apresentava um alto índice de suicídios nos seus pátios de produção. Não sei se você está lembrado disso. Eu sei, não sei se é o mesmo caso, mas eu sei que houve em Hong Kong, não vou dizer aqui o nome da empresa, mas houve alguns casos de suicídio pelo excesso da carga de trabalho. E até aqui no Brasil já tivemos uma decisão de um tribunal reconhecendo que o suicídio decorreu da excessiva carga de trabalho. Então, lá em Hong Kong, essa empresa de telefonia também apresentou um elevado número de suicídios e basicamente por essa cobrança de produção e pela exigência de um volume de trabalho intenso, insuportável, que levou, em alguns casos, eu até no livro cito de um rapaz que acabou morrendo por causas biológicas, mas em razão do excesso de trabalho, de uma carga laboral excessiva. Isso causou problemas até cardíacos e que levaram à sua morte. E outros se suicidaram. Nesse contexto em que falamos do suicídio como, vamos dizer, acidente do trabalho, como prevenir? Hoje tem se trabalhado muito sobre isso, e a própria Organização Mundial da Saúde tem realizado nos últimos anos campanhas no mundo todo para a prevenção do suicídio. Aqui no Brasil, até eu gostaria de registrar, no ano passado, em 2019, foi promulgada a Lei 13.819, que ela trata exatamente de medidas de prevenção ao suicídio e à automutilação, exatamente em razão do elevado número de suicídios pelas mais variadas causas, né, que têm sido constatados aqui no Brasil. Então, essa lei já prevê algumas medidas de prevenção, e, a partir daí, nos últimos 5 anos até, já havia algum movimento nesse sentido, pelo chamado movimento Setembro Amarelo. Já mesmo antes dessa lei, já havia essa preocupação com o número de suicídios no Brasil, e essa ONG chamada Setembro Amarelo, que durante todo o mês de setembro realiza atividades, eventos destinados à prevenção do suicídio, que até a Organização Mundial da Saúde tem incentivado isso, e consagrou o dia 10 de setembro de cada ano como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, essa organização Setembro Amarelo, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Ministério da Saúde já tem desenvolvido ações preventivas para combater o suicídio de uma maneira geral, que tem se verificado em todos os setores e pessoas de todas as idades e gênero. Com relação ao trabalho especificamente, tem sido desenvolvido campanhas para que as empresas se preocupem com isso, e algumas já estão se preocupando. Em São Paulo, há até algumas empresas dedicadas exatamente a avaliar a situação do risco psicossocial nas empresas e propor medidas, né, como, por exemplo, a realização de atividades coletivas entre os empregados, a criação de espaços de relaxamento, orientações para mudanças no sentido de criar um bom ambiente de trabalho, de eliminar e controlar esses riscos psicossociais que são inerentes ao trabalho, estimular as atividades físicas dentro e fora da empresa, estimular as relações interpessoais entre os empregados, realizar programas ou atividades ou palestras ou campanhas contra o consumo de álcool, cigarro e drogas, enfim. Há medidas já
de prevenção que são bastante divulgadas, e especialmente falar sobre o assunto. Até hoje, o suicídio é considerado como um tabu pelas pessoas em geral, pela sociedade e pela família do suicídio, mas todas as entidades envolvidas em atividades preventivas têm recomendado que se fale sobre o assunto, que se converse a respeito, que se preste atenção nas palavras, nas expressões que as pessoas usam, como, por exemplo, eu estou cansado de viver, eu sou um inútil, eu não tenho mais solução, em breve vocês se verão livres de mim. E há algumas manifestações. Às vezes, o potencial suicida ele deixa entrever essa sua ideação suicida. Então, há hoje já campanhas e recomendações no sentido de prevenção, e aqui eu quero até citar o Centro de Valorização da Vida, CVV, que, através do telefone 188, recebe pedidos de ajuda e presta auxílio, presta amparo psicológico, presta aconselhamento a quem tem alguma ideação suicida. Então, hoje já se fala bastante na prevenção e algumas empresas já estão levando isto a sério e procurando tomar medidas para reduzir ou controlar ou eliminar esses riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, eu poderia concluir, Zeno, que tal como ocorre quando a empresa, vamos dizer, toma conhecimento de que tem um empregado que é dependente de bebida e resolve aproximar-se desse empregado e conduzi-lo a um processo de reabilitação e que, evidentemente, é voluntário e não obrigatório, haveria o mesmo tipo de tratamento se identificado esse comportamento, eu diria, de insatisfação com a própria vida e com o trabalho? Sim, são atitudes preventivas também, assim como se faz com o alcoolismo, que para muitos já deixou de ser uma justa causa, né? Para era justamente nesse aspecto que eu estava pensando, de que no passado podia-se dispensar por justa causa o empregado, vamos dizer, alcoólatra, que se apresentasse embriagado para o serviço. Depois, esse entendimento mudou no sentido de que esse motivo, ainda que permanecesse no rol do 482, a conduta de tratamento foi alterada significativamente. Sim, exatamente. Hoje há empresas, eu conheço algumas, mesmo aqui em Curitiba, conheço algumas empresas que possuem já um setor que fica atento a essas situações e já faz um encaminhamento médico de empregados que apresentam sintomas de uso de drogas ou uso abusivo de álcool, né? E, como eu disse, já há algumas empresas que estão tomando atenção também com relação a esses riscos psicossociais. E elas podem obter consultoria de empresas especializadas que avaliam a situação de cada ambiente de trabalho e podem propor medidas preventivas, sim. E como já há também, em algumas empresas, setores que recebem queixas e processam queixas sobre o assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho. Então, hoje já se começa a ter esse tipo de atenção também com relação a quem tem ideação suicida. Então, é possível, sim, prevenir. Falar é uma forma de prevenir, de se avaliar a situação, conversar a respeito. E, sem dúvida, um encaminhamento psicológico aí é importante nesses casos em que já há uma tendência a suicídio, uma ideação suicida, ou o ambiente do trabalho é tão nocivo, tão agressivo psicologicamente, que as pessoas
perdem a esperança, né? O trabalho pode levar a um sofrimento que é inevitável e parece interminável e parece intransponível, e isso pode levar a um desespero tal que a pessoa perde o interesse pela vida. E muitas vezes o suicídio é cometido com a ideia de parar com o sofrimento. Às vezes a pessoa não quer propriamente pôr fim à vida, quer pôr fim ao sofrimento, aquilo que a aflige, e acaba não vendo outra saída a não ser a morte. Isso aí a psiquiatria tem batido muito nessa tecla, né, de que há uma preocupação com esse sofrimento psicológico que é muito grande e que para a pessoa parece insuportável, interminável e indesejável, e não vê outra saída a não ser a morte, né? E por isso que se procura agora nas empresas evitar essas situações de risco psicossocial, né, que possam levar a um transtorno mental que pode até culminar com o suicídio. E aí, mais uma vez, se reitera a importância dos exames admissionais e periódicos, né, no curso da relação de emprego, talvez como um potencial identificador de alguma anomalia com o trabalhador. Sim, isto é importante, desde que, evidentemente, esse exame admissional e mesmo o periódico, e talvez até o demissional, sejam feitos com a seriedade que se espera. E eu digo até por experiência própria, quando eu deixei até uma instituição de ensino superior, eu tive que fazer um exame demissional, e foi uma formalidade assim tão, como é que eu posso dizer, algo tão superficial, que ninguém avaliou nada, não me fizeram pergunta nenhuma, a não ser saber se estava tudo bem. Eu falei que sim, pronto, estava pronto o exame demissional. Então, é preciso também que esses exames, que são muito importantes, não só para as doenças físicas, mas também para as mentais, que ele seja feito com essa necessária seriedade, né? E sejam exames realmente de qualidade. E é preciso que se desenvolva também, nesse tipo de exames periódicos, se inclua também essa avaliação psicológica, porque muitas vezes esses exames se limitam a aspectos físicos e se ignora ou se esquece totalmente dos aspectos psicológicos, né, que são tão importantes quanto os físicos, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Existe algum segmento, vamos dizer, na produção, no meio rural, no comércio, na área de transportes, que significativamente tenha maior número de suicídios laborais, Eno? Olha, na pesquisa que eu fiz aqui no Brasil, eu encontrei no ramo bancário, como eu já tinha dito. Até a Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul tem alguns trabalhos interessantes a respeito. Há alguns anos atrás, um dirigente sindical até publicou um livro com uma lista de 52 bancários suicidas e que se suicidaram por causas laborais. Aqui em Curitiba, um gerente de um estabelecimento bancário, até do qual sou cliente, suicidou-se na entrada do estabelecimento, né? Então, no ramo bancário, isso tem sido bastante comum. Fora do âmbito da relação de emprego, que foi onde eu centrei minha pesquisa, por razões de ligação com o direito do trabalho, mas fora do âmbito empregatício, se tem observado também um número elevado de suicídios no meio rural, com o uso de defensivos agrícolas. Isso, em alguns estados do Brasil, tem sido bastante comum, que pequenos produtores rurais têm cometido suicídio com o uso desses defensivos agrícolas. E até em Portugal está havendo uma campanha muito grande para restrição
à venda desses produtos e de armas de fogo, porque lá são os dois meios mais utilizados para cometer suicídio. Aqui no Brasil ainda também se fala em número elevado de suicídios no âmbito da polícia, né? Então, eu não tenho dados estatísticos maiores sobre isso, porque, como não se trata de uma relação de emprego, eu não enveredei para o exame nesta área, né? O meu trabalho de pesquisa foi voltado à caracterização como acidente do trabalho no âmbito empregatício, mas no âmbito do serviço público policial, tanto civil quanto militar, tem se registrado um número grande de suicídios, e no meio rural também, de pequenos produtores que se utilizam dos defensivos para pôr fim à vida. Ele já tem às mãos, vamos dizer, o instrumento para atingir o seu objetivo do suicídio. Claro, claro. Perfeito. E o que mais poderíamos tratar em matéria de prevenção, Zeno? Pois é. São essas campanhas que são traçadas pelo Ministério da Saúde, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Centro de Valorização da Vida. São entidades que estão se dedicando à prevenção, estão sugerindo campanhas. Até pouco tempo atrás não se via na televisão um comentário sobre isso. Hoje, no mês de setembro, como foi o mês passado e até em anos anteriores, isso vem aumentando de ano a ano, se vê campanhas em jornais, na televisão, no rádio, em campanhas de prevenção ao suicídio. Então, me parece que uma das formas de prevenir o suicídio é exatamente falar a respeito, conhecer as causas do suicídio, por que uma pessoa resolve por fim a vida, qual é o impulso que a leva. Evidente que há aí razões até de ordem biológica, de ordem genética. Isso aí a medicina, especialmente a psiquiatria, tem apontado que a depressão tem causas endógenas também, não só exógenas. Então, a pessoa, às vezes, já carrega em si uma tendência ao suicídio. Mas aí entram condições de trabalho, entram fracassos no relacionamento amoroso e uma mutilação, uma doença séria, uma doença grave, que acaba fomentando esta ideação suicida. Não é raro uma pessoa pôr fim à vida quando sofre uma mutilação ou é portador de uma doença muito grave, incurável, que resolve por fim a vida. Na Suíça, o direito penal permite o suicídio assistido, tanto que se fala até lá num turismo suicida na Suíça, pessoas que vão para lá, e dentro da União Europeia vão para lá, e com a ideia de pôr fim à vida, porque lá o auxílio ao suicídio caridoso, piedoso, não é punido. Então, aí já vem questões como a eutanásia, a ortotanásia, né? Pessoas que se recusam, por exemplo, até por razões religiosas, a fazer uma cirurgia ou uma transfusão de sangue, pessoas que se expõem deliberadamente a riscos em esportes radicais, em dirigir em alta velocidade. Isso tudo pode caracterizar comportamentos suicidas. Então, é preciso estar atento, observar, falar, conversar. Isto é importante como medida preventiva, sem dúvida. Eu soube, inclusive, que a própria Bélgica, no âmbito da União Europeia, também tem, na sua legislação, essa permissão para o suicídio, vamos dizer, assistido para pacientes comprovadamente terminais. Sim, e isso houve uma matéria, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, um personagem que ficou conhecido como Dr. Morte, agora me escapou o nome do cidadão,
mas teve até um filme, livro, a respeito dessa sua, vamos dizer, ideologia no auxílio da pessoa que se sente debilitada e decide por fim a vida. Pois é, isso tem se observado, e no âmbito europeu, até na União Europeia, há até legislação sobre isso. E tanto a legislação comunitária como a de alguns países, né, que permite exatamente a provocação da morte nos casos de doença terminal. Né? Há pessoas que já se consideram um peso para a sociedade, um peso para a família, são portadoras de doenças incuráveis e que acham melhor terminar com isso, né? Terminar com esse sofrimento, do que continuar vivendo ou vegetando. Então, no âmbito europeu, já há legislação a esse respeito, sim, permitindo, em alguns casos, que se não se provocar a morte pela eutanásia, mas pelo menos que se faça a ortotanásia, ou seja, deixar que a natureza se encarregue de terminar com aquela pseudo-vida, digamos assim. Então, não se provoca a morte, mas também não se procura evitá-la, não se procura tentativas de cura que são já sabidamente inúteis, então se deixa por conta da natureza se encarregar de pôr fim àquela vida ou aquele estado vegetativo. Isso já existe, sim, na Europa. E nesse nosso tema, que é extremamente importante, quais os efeitos que a pandemia trouxe nesses meses, nesses longos meses de isolamento, Zeno, e que, ao que tudo indica, nós ainda teremos um período considerável pela frente. Esta pandemia acabou se caracterizando como um elemento a mais de estímulo ao suicídio. Já tem sido feito comentários a esse respeito. Alguns médicos já têm constatado uma elevação do número de suicídios, porém ainda é muito cedo para se ter uma estatística a respeito. O que se vê é que o isolamento acaba levando a um transtorno psicológico, sem sombra de dúvida. Esse isolamento, esse confinamento provoca um transtorno mental, porque o homem ele é um ser social, ele vive em comunidade, vive em sociedade. E esse isolamento, inclusive no âmbito trabalhista, esse isolamento dos colegas de trabalho, do ambiente de trabalho, ele é nocivo, exatamente porque o homem é um ser social e ele tem necessidade de contato social. Então, esse isolamento, esse distanciamento até do local de trabalho, dos companheiros de trabalho, é nocivo, sim, pode levar a situações de estresse, situação de desesperança. Esse isolamento ele é nocivo. E, por outro lado, essa convivência obrigatória da família 24 horas por dia, né? Eu me lembro, há muitos anos, eu estive numa excursão pela Europa e o guia da excursão falou uma coisa muito interessante, que ele estava acostumado a ver casais se separarem no meio da excursão, porque marido e mulher não estavam acostumados a passar 24 horas por dia juntos. E, de fato, no meio da excursão, um casal abandonou a excursão, voltou para o Brasil. Um outro casal se separou dentro do ônibus e dentro do hotel, porque já não se suportavam mais. E as estatísticas aí estão mostrando, o noticiário mostra um aumento expressivo do número de casos de violência doméstica, exatamente porque esse confinamento compulsório leva a uma situação de estresse muito grande, né? E que pode levar, né, até ao suicídio. Ainda é cedo para se ter estatísticas a respeito, isso aí só daqui a 1 ano, 2, poderemos ter dados mais concretos, mas o isolamento em si, qualquer tipo de isolamento, ele é nocivo.
se fala até, os espanhóis falam na síndrome da cabanha, e nos Estados Unidos também se fala nessa síndrome do isolamento, que tem levado pessoas ao suicídio, independentemente da relação de trabalho, aí não teria ligação direta com o trabalho, mas o isolamento em si pode levar à situação de um estresse muito grande e a pessoa, a não ser que seja com tendências de um eremita, a pessoa pode adquirir transtornos mentais que podem culminar com suicídio, sim. E nós não tivemos alternativa de uma outra opção que não o isolamento social. Então, foi algo que, de forma mais fácil ou mais difícil, todos tiveram que cumprir e absorver dentro dos seus próprios mundos de trabalho, familiar e assim por diante. Não foi um isolamento voluntário, né? Foi compulsório. Sim. Perfeito. Zeno, eu fiquei encantada com as suas ponderações e tenho certeza que a relevância desse tema também despertará muita curiosidade dos nossos seguidores da academia e gostaria de, nesses minutos finais, deixar a sua palavra para os operadores do direito. Muito bem, o que se pode dizer aos operadores do direito? Você poderia dizer que o legislador já fez alguma coisa através dessa lei 13.819 do ano passado. Poderia dizer aos advogados que se preocupassem com isso também e que procurassem ver em cada situação de suicídio até que ponto o trabalho foi causa determinante ou concausa desse evento. E aos juízes eu pediria que ficassem atentos a essa circunstância também. Eu lembraria, se me permite, aqui um caso que ocorreu no âmbito da 9ª região, de um empregado que teve uma morte horrível, triturado, numa empresa, e o inquérito policial, ele destacou que isso ocorrera por suicídio. A Justiça do Trabalho, entretanto, considerou como acidente decorrente de negligência do empregador quanto aos equipamentos e acabou condenando a empresa a uma indenização vultosa. Então, é preciso que os juízes também se preocupem com isso e, quando se debater, no âmbito de um processo trabalhista, a questão da morte de um empregado, e se houver alegação ali de suicídio de causa laboral, que se faça essa autópsia psicológica. O juiz tem meios para isso. Aliás, na revista LTR de abril deste ano, há um artigo muito interessante sobre esta autópsia psicológica. Então, no âmbito judiciário, o julgador ele tem que ser sensível também a essa situação e verificar, através dessa autópsia psicológica ou de outros meios de prova, se houve ou não influência do fator trabalho, né, no suicídio. Então, acho que os operadores do direito têm uma condição de participar desse processo de preocupação com o suicídio em geral, mas no nosso caso aqui, operadores do direito do trabalho, também essa preocupação de eliminar os riscos e combater os riscos, prevenir os riscos psicossociais que podem levar a esse desfecho. Então, ainda há o que fazer no âmbito do direito a esse respeito. E o mundo da prevenção é um mundo à parte, né? E, para isso, precisamos despertar, vamos dizer, a atenção de todos os operadores do direito nesse sentido.
Pois é, e é exatamente isso que organismos como o Setembro Amarelo, o Centro de Valorização da Vida e a própria Associação Brasileira de Psiquiatria e o Ministério da Saúde têm desenvolvido. E eu acho que já começa a haver algum resultado positivo, porque, como eu disse, já há empresas que prestam consultoria nesta área e prestam orientações, dão orientações, informações e conselhos dentro das empresas clientes para que elas reduzam esses riscos psicossociais que podem levar não só a outras enfermidades decorrentes de transtornos mentais, mas inclusive do suicídio, né? E lembrando também que o suicídio nem sempre ele é consumado, às vezes ele é tentado. Sim. E isso vai trazer consequências de ordem até trabalhista, se o suicídio é meramente tentado e se caracterizado que ele resultou das condições de trabalho, aí há todo um reflexo, há consequências de natureza trabalhista e previdenciária, né? Inclusive, às vezes, a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, a estabilidade no emprego em decorrência de acidente do trabalho, enfim, aí uma série de consequências, né, de ordem trabalhista, previdenciária e até de responsabilidade civil, né, a esse respeito. Então, os operadores do direito devem estar atentos a isso e procurar identificar os casos em que o suicídio ou a sua tentativa resultaram ou não das condições de trabalho. Perfeito, Zeno, agradeço imensamente os seus esclarecimentos, ainda que dentro de um tempo restrito, porque a matéria é muito ampla, mas com certeza os que estão nos ouvindo hoje saem desta entrevista enriquecidos com os seus conhecimentos e com os alertas que nos foram transmitidos para uma matéria tão sensível e tão importante no nosso dia a dia. Em nome da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, agradeço imensamente a sua participação e só posso lhe desejar muito sucesso com o resultado dessa última obra publicada. Eu que agradeço muito o convite que me foi formulado pela academia e que para mim foi honroso. E foi uma alegria muito grande estar aqui, desfrutando aí da sua companhia. Eu que já a conhecia de algum outro evento, mas não pessoalmente, foi uma satisfação muito grande trabalharmos aqui juntos. E fico à disposição da academia para qualquer outro evento que eu possa, de alguma forma, colaborar. A ideia é sempre essa. Com certeza ocorrerão outras oportunidades de prosseguirmos esse bate-papo que foi iniciado hoje. Muitíssimo obrigada e tenha um excelente dia. Muito obrigado, igualmente, a todos que nos assistem. Um bom dia a todos. Bom dia.